Nós precisamos falar um pouquinho disso aí, porque as pessoas se consomem esses produtos de forma muito inadequada, né? Vamos dizer assim. Suplemento, o nome já diz, uma suplementação, complementar alguma coisa. As pessoas às vezes comem mal pela atividade que faz. Por exemplo, a Thaís precisa de suplementação? A Thaís trabalha no estúdio, transpira muito pouco. Se ela tiver uma alimentação muito bem balanceada, com cores, sabores, que cada cor tem um determinado nutriente, não precisa de suplementação extra, a não ser que a sua dieta for muito pobre em alguns nutrientes. Mas as pessoas já que são atletas, por exemplo, uma pessoa que corre, ela precisa de uma quantidade maior de energia e muitas vezes o consumo pela alimentação não dá tempo. Então ela precisa sim uma suplementação, proteína, carboidratos e etc, etc. Mas isso tudo tem que ter muita cautela, as pessoas têm que ter muita cautela para utilizar esse tipo de suplementação. E as pessoas vão hoje numa simples loja, eu quero uma proteína, estão se entupindo mais de proteína sem a necessidade. Não quer dizer que a proteína não seja importante. Sim, como você vai construir uma casa se você tem o tijolo, o cimento e não tem o pedreiro? A proteína seria mais ou menos um construtor de músculo. Mas existe uma quantidade correta para se tomar e utilizar isso de uma forma que não cause prejuízo algum à saúde, Thaís. Certo. Bom, e conta então quais são, né, os principais prejuízos de se vamos dizer aí, medicar, né? A pessoa geralmente não passa por nenhum profissional, vai lá, né, compra o que acha necessário. Quais podem ser então os prejuízos? Então vamos pelo começo. Primeiro, a pessoa precisa saber se ela está necessitando de algum tipo de suplementação. Isso o correto é fazer um exame sanguíneo. Hematologista, endocrinologista ou até mesmo um cardiologista vai pedir uma bateria de exames que vai determinar se você precisa de potássio, se você precisa mais de proteína pela atividade que você está fazendo, etc. Após isso, você começa a usar. Mas se você utiliza isso muito, ele vai passar por onde? Via oral, intestino, rim, fígado. Então você acaba tendo esses filtros potencializando o seu trabalho. Então você pode ter um prejuízo nos rins, né? Aumenta a pressão renais, aumenta o trabalho do rim, que muitas vezes pode deixar algumas toxinas e ter algum problema. E até no próprio intestino, um mau funcionamento do intestino aumenta alguns desconfortos estomacais, por exemplo. Então isso tem que ser muito bem dosado. E após essa utilização do exame, Thaís, o correto é passar por uma nutricionista. Ela que vai fazer a avaliação se você está comendo de acordo com o seu check-up sanguíneo. Você precisa melhorar mais as verduras, você precisa introduzir um pouco mais de carne, você precisa tirar um pouco disso aqui. E ela que vai determinar o seu cardápio. Olha, você realmente precisa ter uma suplementação com as vitaminas de A a Z, por exemplo, que tem várias. Então tem que ter muito cuidado e sempre procurar um profissional, Thaís. Ninguém pode sair aí fazendo o que quer, da forma que quer, independente de qualquer área que seja, da nutrição, da atividade física, de qualquer coisa, a gente tem que ter cautela e sempre a ajuda de um profissional. Eu ia comentar exatamente isso, a importância de não ir para o Dr. Google, né? Exatamente. Quando nós vamos construir uma torre, a gente precisa ter uma base forte. Se você não tem uma base forte, e essa torre vai se erguendo, vai se levantando, qualquer ventania vai derrubar. Então, por que já não construir essa base forte? Passe por um médico, veja se você tem alguns problemas de sangue, anemia, plaqueta, triglicérides, colesterol, o que está errado, seus hormônios da tireoide estão todos corretamente? Posso fazer uma suplementação? Aí procure um especialista que vai fazer. Existem vários, milhares de profissionais muito bem capacitados que vai montar um cronograma e a pessoa tem muito mais chance de ter sucesso e às vezes até gastar muito pouco, viu, Thaís? Certo. Uma outra dúvida, né? Geralmente o pessoal vai atrás desses suplementos de farmácia, esses que o pessoal costuma encontrar nessas lojas aí de musculação, enfim. Tem alguma diferença? Qual é o melhor local para poder buscar aí esses suplementos? Geralmente aquelas vitaminas, né, como o senhor mesmo disse, de A a Z, elas são realmente eficientes, enfim. São, Thaís, são eficientes.
desde que a pessoa precise dela. Se você toma e não precisa, o organismo vai jogar para fora, pela urina. Então aí não, você está perdendo. Às vezes você precisa de uma vitamina A e B, do complexo A e B, e as outras não precisa. D, por exemplo. Eu fiz uma matéria aqui há um tempo atrás, acho que no tempo da Covid, que eu peguei um estudo, eu não me recordo da universidade que é, se é da Inglaterra ou não, pelo uso excessivo da vitamina D, que estava causando prejuízos renais, até falência de órgãos do rim. Que as pessoas foram se automedicando. Eu preciso melhorar a minha imunidade, eu preciso tomar vitamina D. O melhor vitamina para se melhorar a imunidade é o sono. E as pessoas cada vez estão dormindo menos, elas precisam dormir melhor. Exatamente. Então precisa tomar cuidado. A questão da suplementação. Quando você vai numa loja comprar uma roupa, você encontra uma vendedora que ela está preparada para vender a roupa para você. Você vai buscar uma blusinha, ela te vende uma saia, o sapato e tudo, porque ela está preparada. E nessas lojas não é diferente. Você chega procurando um determinado produto e eles vêm com uma bateria de outros produtos. Esse sem esse não funciona, esse sem esse. E não é bem assim. Por isso que precisa de uma orientação. E esses suplementos, como a proteína, vamos pegar que é um vilão aí que as pessoas utilizam muito, não digo um vilão, né, mas ajuda muito. Inclusive eu tomo também, só que uma quantidade bem orientada. Todos eles têm muito sódio. O sódio faz você aumentar a quantidade de água nas células. Muitas pessoas incham achando que está ganhando músculo e na realidade ele está inchando. Porque não adianta de nada você suplementar e não fazer atividade. No caso, academia, que nós falamos especificamente. Não adianta você tomar uma dose elevada de proteína, mas não malhar. Não adianta você tomar um anabolizante e não malhar. Não estou dizendo que o anabolizante é uma coisa saudável, mas tudo precisa de um trabalho. Então as pessoas precisam ter consciência de que o trabalho tem que ser feito da forma mais correta possível e sempre com orientação. Certo. Para nós finalizarmos então, existe uma suplementação, vamos dizer assim, natural, né? Vindas de alimentos, enfim, existe, né? Sim, quando você vai para uma refeição, para o almoço, procure ter uma entrada com saladas, verduras. Como? A folha de alface é verde, o tomate é vermelho, a cebola é roxa. Você brinca com essas cores. Cada cor tem o seu nutriente específico. Por exemplo, o roxo tem o resveratrol, né? E outras mais. O amarelo tem a vitamina C. O vermelho tem outras substâncias. Então, utilize a maior quantidade possível de cores no seu prato, né? O vermelho da carne, você tem o ferro. Usa isso, brinca com isso, se alimente dessa forma. Que poucas pessoas vão ter que fazer suplementação quando tem uma dieta bem feita. A não ser que as pessoas são atletas de alta performance, necessariamente precisa de uma suplementação específica, mesmo porque se não se alimentar bem, vai ter lesões precoces e aí não é a finalidade do trabalho. Mas sempre cautela e orientação, viu, Thaís? É o segredo. Excelente. Professor, muito obrigada, então, muito produtiva, né, essa nossa conversa. Eu tirei várias dúvidas pessoais, inclusive, viu? É muito bom, Thaís, é muito bom. As pessoas eu vejo por aí que, eu preciso tomar determinado produto, eu preciso tomar isso. Não precisa, você só encaixar o sono, você vai melhorar. Eu preciso disso, coloque mais verdura na sua mesa. Mas eu não gosto de tomate. Mas procure uma outra cor que se assemelhe ao vermelho que você vai se dar muito bem. Então as pessoas precisam, é só ajustar o ponteiro, viu, Thaís? Excelente, muito obrigada mais uma vez.